alunos, convosco para mais uma aula de História. Portanto, concentre-se. E já vamos iniciar a nossa aula. Portanto, vamos anunciar o sumário da aula de hoje. Preste atenção. Portanto, o sumário é a arte grega. E como objetivos temos indicar os períodos do desenvolvimento das artes gregas, apontar os domínios das artes gregas, identificar os elementos arquitetônicos que caracterizam as construções gregas, caracterizar as esculturas, pinturas gregas, identificar os principais escultores da Grécia Antiga, reconhecer que a arte grega era uma arte à medida do homem. Posto isso, então vamos entrar na aula propriamente dita, ou seja, no sumário da aula. Portanto, vamos. Portanto, estamos a estudar a arte grega. Leia o texto comigo. O texto que caracteriza de um modo geral a arte grega. Portanto, me acompanha. A arte grega. A cultura grega visava a formação do homem. Este era o centro de todas as preocupações. Também os gregos privilegiavam o amor, a beleza, a harmonia. Tal como gostavam de vida ao ar livre, também amavam as coisas belas. Por isso, desenvolveram as artes, cujas formas foram-lhes próprias, específicas, que evoluíram ao longo de 3 períodos: o arcaico, o clássico e o helenístico, e influenciaram durante séculos a cultura europeia, tendo chegado até os nossos dias através de sucessivos renascimentos. A partir do texto, podemos encontrar algumas expressões ou algumas novidades para com os povos gregos e também para conosco. Portanto, vamos identificar no texto essas novidades ou essas expressões. Portanto, vejam, diz que a cultura grega visava a formação do homem. Naturalmente, os gregos se preocupavam com o homem. Aliás, reforça a ideia. Os gregos privilegiavam o amor, a beleza, a harmonia. Também são particularidades dos gregos, únicos. Gostavam de vida ao ar livre, amavam as coisas belas. Tendo essas particularidades em vista, os gregos desenvolveram obras de arte em vários domínios, tendo o homem no centro das suas preocupações. O homem era a medida de todas as coisas. Diferente no Egito, que a medida de todas as coisas são os deuses. Ali na Grécia, sobretudo em Atenas, são os homens. Estão no centro das atenções. Portanto, prossigamos. A arte grega atingiu a sua época de maior esplendor nos séculos V e IV a.C. A arte deste período é chamada arte clássica. Muito bem. Arte clássica. Uma boa expressão para ser discutida. Que quer dizer arte clássica? O que significa? Acompanhe. Por que a designação
arte clássica? Temos a resposta. Arte clássica, forma artística do período clássico grego, séculos V e IV a.C., caracterizada pelo seu profundo humanismo, pela afirmação da razão, pelo amor à harmonia e à beleza, por um impressionante naturalismo e por um ideal de juventude e serenidade. Portanto, é isto que se designa de arte clássica ou do classicismo. Portanto, corresponde ao período de maior esplendor da arte grega. Continuamos com a nossa aula. Podemos verificar muitas outras coisas boas. Portanto, acompanhem-me. Então, portanto, vamos tratar dos domínios da arte grega. Vamos tentar descortinar em que áreas os gregos mais se aperfeiçoaram. Portanto, temos ali o domínio da arte grega. Portanto, o primeiro domínio, arquitetura. Construíram templos, estádios, anfiteatros e teatros. Segundo domínio, esculturas. Construíram bustos, estátuas e pequenas estátuas ou estatuetas. Terceiro domínio, pinturas em vasos de cerâmica ou madeiras ou paredes. E por último, temos as representações das artes menores ou decorativas. Construções de armas, de barcos, de objetos de adornos, pequenas caixas, etc. Portanto, artes decorativas está muito ligado ao trabalho de artesanato. A arte decorativa está muito ligada ao trabalho de artesanato. Portanto, observem os domínios da arte grega. A nível de arquitetura temos ali pinturas e as esculturas. Portanto, vamos tratar de domínio a domínio. Portanto, preste atenção. Arquitetura. Os gregos antigos construíram templos, teatros, ginásios e estádios. Os templos, a morada e o abrigo do Deus local eram construídos para honrar os deuses e foram feitos à medida do homem. Uma relação perfeita com este. E sem obras gigantescas e esmagadoras, seguindo padrões e regras estabelecidas. Esses edifícios foram projetados segundo 3 ordens arquitetônicas: dórica, jônica e coríntia. Tanto em termos ilustrativos, temos os templos, as obras arquitetônicas. Templos, depois temos ali um teatro ou um anfiteatro. Portanto, vamos lá ver, continuando a aula, podemos destacar as principais características da arquitetura grega. Temos a harmonia, equilíbrio, ordem, proporção. Podemos acrescentar ainda o racionalismo, o idealismo, ideia de movimento. Ok? Pergunta-se por que se fala de harmonia, equilíbrio, ordem ou proporção. Portanto, os gregos preocupavam com uma arte à medida do homem. A arte grega era para servir o homem. Portanto, tinha que ser proporcional. Quanto a um templo, por exemplo, a altura, a largura e o comprimento do templo tinha que ser proporcional. Porque era calculado, harmônico. Portanto, por isso que é uma arte racional também.
Ok? Continuamos. Temos exemplos de templos, mas teremos a oportunidade de analisar um a um. Continuando, temos ali ordens arquitetônicas gregas. Vejam pela imagem, observem 3 ordens arquitetônicas. Qual é a primeira ordem? Observem comigo. Temos ordem dórica ou estilo dórico. Segundo, ordem jônica ou estilo jônico. Terceiro, estilo coríntio ou ordem coríntia. Portanto, pela imagem, o que observamos? Observamos colunas de templos, das construções, dos edifícios. O que quer dizer colunas? Que na nossa linguagem corrente chamamos de pilares dos templos ou das casas ou dos edifícios. Preste atenção nas diferenças que existem entre as 3 ordens arquitetônicas. Cuidado. Portanto, na primeira ordem, vamos ver a parte que em cima a coluna, que chamamos de capítulo. Estão vendo ali? A primeira ordem é diferente da segunda ordem e a segunda é diferente da terceira ordem. Continuando com a análise, vamos ver em que consiste. Pormenorizadamente temos a primeira ordem que chamamos dórica. Leiam o texto comigo. Ordem dórica era simples e maciça. O fuste da coluna era monolítico e grosso. O capitel era simples e sem decoração. Portanto, façam a legenda comigo. Esta parte de cima é capitel simples. Outra parte entre capitel e o pedestal ou estilobato ali é chamado de fuste. E toda outra parte é chamada de estilobato. Portanto, que temos pé da coluna. Portanto, por onde fuste ou coluna estriba-se, ergue-se. Tá bom? Na segunda ordem, ordem jônica, temos a ordem jônica, representava a graça e o feminino. A coluna representava o fuste mais delgado e assentava-se numa base decorada. O capitel era decorado com volutas. Portanto, legenda, capitel, temos ali, tem volutas, essa parte ali. Demonstrando ali melhor, volutas, que não tem na primeira ordem. Temos fuste. Depois temos a base da coluna, que na primeira ordem não tem. Segunda ordem tem a base, observe comigo, e na primeira não tem a base, tem apenas estilobato. E tem estilobato. Portanto, como se pode observar a diferença entre as duas ordens? Uma é mais delgada, mais decorada, outra é tosca, é simples, mais maciça, menos bem decorada ou menos bem trabalhada. Avancemos pela terceira ordem. Primeiro, há quem diga que a terceira ordem, que é a ordem coríntia, portanto, que é um domínio da segunda ordem, que é o domínio da ordem jônica, ok? Entretanto, vamos tratar as 3 ordens separadamente. Vamos analisar. Terceira ordem, temos a ordem coríntia,
O capitel era decorado com folhas de acanto. O fuste era mais estreito e decorado com finas nervuras. Sugere luxo e ostentação. Legenda. Vamos lá ver capitel. Folhas de acanto no capitel. Do outro lado, folhas de acanto no capitel. Tá bom? Depois fuste, um pouco menor. Tem base, tem estilobato. Portanto, a ordem coríntia, como se diz, deriva-se da ordem jônica. Só que é muito mais bem trabalhado ou decorado. Tá bom? A diferença que existe, onde pode se encontrar? No capitel e na base. Tanto a análise comparativa entre as duas ordens arquitetônicas, temos ali, portanto, o que podemos ver numa construção, é a análise que acabamos de fazer nas colunas, né? Ordem dórica, temos ordem jônica, vejam, entablamento, toda esta região de entablamento, que em cima parte da coluna, até telhado, é chamado de entablamento, ok? Entablamento encontra-se dividido por cornija, que é a parte da cobertura dos edifícios. Temos friso, portanto, que é a parte que está logo abaixo da cornija, que é decorada. E temos arquitrave, portanto, que em cima a coluna encontra sobre o capitel. Depois temos ainda a parte de fuste, que é toda a altura da coluna, de resto entablamento, estereobato, etc. Portanto, segue-se a mesma ordem de ideia e de análise para as outras ordens. Portanto, investiguem isso em casa. Procurem saber mais os pormenores dessas ordens arquitetônicas. Continuando, temos exemplos de obras arquitetônicas. Pode ver da melhor forma a coluna, toda a altura da coluna, muito bonito. Parte de entablamento, repito eu, é a parte de fronton, ok? Portanto, num edifício pode-se ver logo fronton, entablamento e as colunas. Vamos ler o texto abaixo, leiam comigo. O principal elemento de arquitetura são as colunas. São estas que lhe dão harmonia, equilíbrio entre as linhas horizontais e verticais e transmitem a ideia de ordem. Portanto, do outro lado, temos o texto que explica melhor. Os templos da ordem dórica apresentam colunas a toda volta. Vejam, colunas a toda volta. Colunas robustas, quer dizer, resistentes, persistentes, maciças. Colunas sem base, ok? Coluna ergue sem base. Como podem ver, como podiam observar nas imagens anteriores. Colunas com capitéis simples. Portanto, em termos ilustrativos, acabamos de apresentar um edifício do estilo dórico. Tanto temos outro estilo jônico. Temos ali, portanto, vejam, capitel muito decorado, que é coluna jônica, né? E no templo da ordem jônica, a coluna é decorada com volutas ali, estão a ver? E tem base, vejam toda a base,
toda a parte da escadaria é a base. Depois temos outra parte ali. Quer dizer, um pedestal muito alto. Os edifícios estão erguidos a uma certa altura. A contemplação com o divino, ok? Portanto, temos ainda que apresenta um fuste mais fino e elegante. Ainda temos uma particularidade dentro da ordem jônica destacada pela coluna. Atenção, acompanhe. Estou vendo este templo Ereção, Acrópole de Atenas. Temos colunas representadas com formas femininas. Tem um nome. Para saber isso, vejam. Galeria de Cariátides. Repito eu. Cariátides. O que quer dizer? Vamos lá. Colunas em forma de mulher. Quando eram homens, chamavam-se Atlantes. Ok? Cariátides. Mulheres representando colunas nos tempos. Se fossem os homens, Atlantes. Tanto para poder ver que a ordem jônica é muito elegante. Ok? É mais elegante. Continuando. Agora, temos ainda uma variante da ordem jônica, que é a ordem coríntia. Como tinha-vos dito, a ordem coríntia, muitos historiadores dizem que é uma variante da ordem jônica. Ou seja, deriva dentro da ordem jônica. Temos ali, portanto, volutes, representados nos capiteis coríntios. Ok? Muito bonito. Templos. Temos na ordem coríntia, o capitel é decorado com folhas de acanto. Portanto, acabamos de representar 3 ordens arquitetônicas gregas. Naturalmente, os gregos, para além dos edifícios, dos templos, construíram também casas e outros edifícios públicos, como, por exemplo, temos casas de um particular ali e também temos ali um teatro, ok? Só para mostrar que a arquitetura grega foi muito bem desenvolvida. Continuando, agora com a parte da escultura. Essa é interessante. Preste atenção. Então, a escultura, o que é que temos? A estatuária grega representa os mais altos padrões já atingidos pelo homem. Na escultura, o antropomorfismo, esculturas de formas humanas, foi insuperável. As estátuas adquirem, além do equilíbrio, a perfeição das formas, o movimento. Tanto várias estátuas representam a escultura grega. Simplificando, temos uma estátua grega. Vamos ler as suas características. Como está posicionada? Temos, no período arcaico, os gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras de homens. Primeiramente, aparecem esculturas simétricas em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre 2 pernas. Este tipo de estátua é chamado kouros, palavra grega que significa homem jovem, ok? Portanto, o período arcaico está muito ligado ao Egito, a influência da arte egípcia. Não traz nenhuma ideia de movimento. Vejam, a esteticidade, a rigidez da estátua. Continuamos.
Já o novo período, vamos ler o texto. O texto diz ali, no período clássico, passou-se a procurar movimento nas estátuas. Para isto, se começou a usar o bronze, que era mais resistente do que o mármore, podendo fixar o movimento sem se quebrar. Surge no feminino, pois no período arcaico as figuras de mulher eram esculpidas vestidas. Tanto pode ver que no período que estamos a falar, o período clássico, tanto a ideia de movimento, né? E por último, temos o período helenístico. Seres humanos representados segundo as emoções e o estado de espírito de um movimento. De um momento. São representados grupos de figuras bonitas que de todos os ângulos pudessem ser observados. Portanto, estado de movimento. A ideia também, o sentimento dos indivíduos são levados para as esculturas no período helenístico. Continuando a aula, ainda temos ali nomes de alguns escultores gregos. Vamos apenas enunciar os nomes dos escultores gregos famosos. Parasiteles, Fídias, Miron, né? E temos ainda outros. Policleto, por exemplo. Vamos lá ver. São nomes de alguns escultores. Portanto, o cânone da escultura grega, o escultor grego Policleto estabeleceu um cânone, norma de beleza ideal para as proporções do corpo humano. O corpo devia medir 7 vezes o tamanho da cabeça. Portanto, há um escultor grego que estabeleceu normas. Essas normas são chamadas de cânone. Ok? Preste atenção na imagem. Temos uma escultura, diz que o tamanho das esculturas, portanto, é tamanho da cabeça 7 vezes. Cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Era a regra estabelecida. Em casa, apanha uma régua ou uma esquadra e meça as esculturas gregas e divide pelo tamanho da cabeça. Tem que bater 7. Temos também, portanto, um outro domínio, que é o relevo, né? Portanto, temos relevos, as imagens mostram, temos aqui Nike ajustando a sandália, é feito pelo escultor Fídias. Portanto, temos o pormenor do tímpano do Parthenon, também Fídias. Procissão das Panateias, e de todo modo a escultura surge também sob a forma de altos e baixos relevos, adornando os templos. Portanto, os altos e baixos relevos servem para decoração dos templos ou dos edifícios públicos. Portanto, como podemos caracterizar a escultura grega? Temos ali, caracterizam-se naturalismo, pelo movimento, serenidade, racionalismo, o amor pela beleza, o interesse pelo homem. O homem é a medida de todas as coisas. Portanto, temos imagens que nos mostram algumas ideias características. Podem ver ali. Todos. Há movimento, há serenidade, portanto, a perfeição, a beleza, etc. Vamos continuando com outro domínio da arte grega,
que é a pintura. Temos a pintura. A pintura grega parece representada sobretudo em vasos de cerâmica, embora os gregos também tenham feito pinturas em madeira e em paredes. Portanto, observem mais comigo, painel de madeira de Pisa, Corinto, autor desconhecido, no século VI a.C. Temos vasos de cerâmica pintados. Portanto, devo-vos dizer que grande parte da pintura grega tenha desaparecido. Perdeu-se no tempo. O que mais tenha se parecido até nós, hoje, são pinturas feitas nos vasos. Naturalmente, já sabem, as ações erosivas e do tempo, né? Portanto, isso contribui para o desaparecimento de algumas pinturas. Continuando. Temos vasos, técnicas da pintura dos vasos. Temos a primeira fase, figuras escuras em fundo amarelo, temas naturalistas, plantas, animais ou geométricos. Pode ver animais ali. Segunda fase, figuras negras em fundo vermelho, temas naturalistas, humanistas, homens, deuses, heróis. Ali cenas mitológicas, temos deuses, né? Terceira fase, temos época clássica, figuras vermelhas em fundo negro, temas naturalistas, humanistas, homens, deuses, heróis. E ali temos homens, tanto que representando jogos, fogo sagrado, levando fogo sagrado. Pressupõe-se que os Jogos Olímpicos, tanto tratava-se de fogo sagrado, homem, atletas, portanto, em correria. E, atenção, as pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras foi Esíquias. A pintura grega se divide em 3 grupos: figuras negras sobre o fundo vermelho, figuras vermelhas sobre o fundo negro, figuras vermelhas sobre o fundo branco. Portanto, chegando a este ponto da nossa aula, devemos fazer algumas sínteses. Portanto, vamos fazer síntese dos assuntos essenciais da nossa aula. Portanto, me acompanhem. Falamos sobre a arte grega, vimos que é uma arte à medida do homem e tem as seguintes características: equilíbrio, harmonia, justa proporção. Desenvolveram-se também arquitetura, ordens dórica, jônica, coríntia, escultura, que tinha como característica naturalidade, movimento, serenidade, e a pintura, que representava cenas mitológicas, a da vida cotidiana, pintura nos vasos cerâmicos e frescos. E por último, deixo-vos com alguns exercícios para resolverem em casa. Como se caracterizava a arte grega? Quais eram as principais ordens arquitetônicas gregas? Define arte clássica. Em que outros domínios da arte se distinguiram os gregos? Quais eram os principais temas da escultura e da pintura na Grécia Antiga? Indica os nomes dos principais escultores gregos. Desta feita, terminamos a nossa aula, ciente de que vão poder fazer mais e mais pesquisas sobre essa aula para poder acompanhar da melhor forma possível. Muito bem, ciente do vosso dever, portanto, Deus convosco. Até a próxima.